Pronto, pessoal, a gente vai dar início aqui à nossa 13ª aula, tá bom? Núcleo celular. O núcleo celular, pessoal, é um dos componentes da célula, né? Só um minuto, que eu vou ver se alguém entrou. Acho que não. Pronto. O núcleo celular é um dos componentes da célula, pessoal. A gente viu a membrana, a gente viu citoplasma, a gente vai ver o núcleo. Fizemos uma pausa para a gente poder ver fotossíntese e quimiossíntese, e hoje a gente vai para o núcleo, que é esse último componente da célula. Tudo bem? Considerações iniciais sobre o tema da aula. Primeiro, a gente vai falar sobre esse experimento de Balbiani. Tá bom? O que acontece, pessoal? Para vocês terem já essa noção sobre o núcleo celular. Balbiani foi esse cientista que fez esse experimento para poder entender qual seria a função do núcleo dentro de uma célula, para uma célula. Então, foi o que ele fez. Ele pegou um C, a ameba, ela está aqui tem o citoplasma dela, certo? E o núcleo, ele dividiu ela, uma parte ficou com o núcleo, ficou nucleada, e o restante ficou sem núcleo. A parte que ficou com o núcleo se regenerou, voltou a ser o ser de antes, e a parte que ficou sem o núcleo acabou definhando, então acabou morrendo. Depois ele pegou essa parte que, antes dela chegar no final, antes dela acabar morrendo, pegou essa parte, pegou o núcleo de outra ameba, e colocou nessa parte anucleada. E aí essa parte que recebeu o núcleo se desenvolveu e voltou a ser o que era antes. Então, coloquei essa notinha aqui. A sobrevivência de uma célula depende da presença de um núcleo. A capacidade de divisão celular também depende inteiramente da presença do núcleo. Então, o núcleo dentro de uma célula tem essa importância que foi mostrada aqui no experimento do Balbiani, e sobre a importância para a sobrevivência da célula, para que a célula possa funcionar, possa se desenvolver e assumir as diversas funções que ela precisa, tudo bem? Então, o núcleo celular tem essa importância muito grande. A gente vai classificar os núcleos, as células, de acordo com os seus núcleos, tá bom? Então, a gente vai classificar, a gente vai ter a classificação celular de acordo com o número de núcleos, beleza? A gente vai ter diversos tipos de células. Algumas células vão ter muitos núcleos, outras células terão 2 núcleos, algumas células terão apenas um núcleo, que é o que a gente costuma ver, tipo, em imagens, normalmente, em livros, a gente sempre vê uma célula com um núcleo apenas, e também é importante que vocês saibam que algumas células não têm núcleo nenhum. Então, eu coloquei aqui, por exemplo, a hemácia, certo? A hemácia é uma célula nucleada, ela não possui núcleo, beleza? Não possui núcleo. A gente tem aqui o tecido muscular não estriado. O tecido muscular não estriado, ele é uma célula mononucleada, mono de uma, possui apenas uma célula, apenas um núcleo, perdão. E aqui a gente tem o tecido muscular estriado esquelético e o tecido muscular estriado cardíaco. O tecido muscular estriado esquelético, ele possui vários núcleos, certo? É uma célula multinucleada. O tecido muscular estriado cardíaco, ele possui menos. Normalmente ele tem de 2, certo? No máximo 3 núcleos por aí. Então, não é tanto quanto o tecido muscular estriado esquelético, que são esses músculos do nosso corpo, certo? Que compõem que estão próximos dos ossos, fixados aos ossos, beleza? Esse é o músculo estriado esquelético. O músculo estriado cardíaco é o músculo do nosso coração. Então, ele não tem tantos núcleos quanto o estriado esquelético. Beleza? É bem simples, pessoal, nada de estresse, é só vocês entenderem que algumas células possuem alguns núcleos, outras possuem muitos, alguns não possuem nenhum, certo? E vocês tentarem pegar os exemplos, certo? Não é nada muito estressante. Também não quero complicar nada para vocês. Quanto ao formato, então eu falei da classificação quanto ao número, e agora quanto ao formato. Pessoal, algumas células
que vão possuir um núcleo, certo? Esse núcleo ele pode estar em diversos formatos. A gente tem aquele formato esférico, que é o que a gente costuma ver representado, né, em algumas imagens, aquele esférico redondinho. Mas não há apenas ele. Há, por exemplo, esse núcleo aqui, o reniforme. Rene, que lembra um rim, né? Ele está presente nessas duas células, o linfócito e o monócito, certo? São células de defesa. E a célula, perdão, aqui não é célula, tá? É núcleo. E o núcleo multilobado, lobado também, pode ser chamado assim, está presente no eosinófilo, no basófilo e no neutrófilo, que são também células do sistema imune, tá bom? Células de defesa. Então, também nenhum tipo de estresse, só para vocês saberem que o formato desse núcleo vai mudar. Vou corrigir isso aqui antes de enviar para vocês, mas é núcleo multilobado. Componentes do núcleo. Então, pessoal, esse núcleo a gente já falou, já determinou, beleza? Classificou ele de acordo com o número e o formato. Agora a gente vai falar os componentes desse núcleo. O que esse núcleo tem? Não sei se vocês lembram na aula de citoplasma, que eu falei das várias organelas citoplasmáticas presentes no citoplasma. Pronto. Aqui é basicamente a mesma coisa. O núcleo também vai ter suas estruturas. Não vai ter organelas, mas vai ter suas estruturas. O primeiro, aqui é só um esquema, tá bom? Mas eu vou falar, mas a gente vai falar de cada um deles mais à frente. A gente tem esse envelope nuclear, tá bom? Que é a carioteca, que é ela que impede, assim, para que a gente possa diferenciar o que é o citoplasma e o que é o núcleo. O citoplasma não está espalhado na célula, lembrando que isso é uma célula eucarionte, tá bom? Porque o núcleo celular na célula procarionte ele fica todo espalhado, é diferente da célula eucarionte, ele fica organizado, fica guardadinho, tá bom? Por causa da carioteca. A gente tem os poros nucleares, que vai permitir a passagem de algumas substâncias para dentro do núcleo. E a gente tem o nucleolo, que é como se fosse o núcleo do núcleo, tá bom? A gente tem um núcleo, não sei se vocês estão conseguindo ver minha setinha, o núcleo, e a gente tem o nucleolo, que é essa região central aqui, tá bom? No meu núcleo, como se fosse um núcleo do núcleo. Já vocês vão entender melhor. Então a gente vai falar dos componentes. O núcleo ele se encontra organizado durante a interface. A interface, tá bom? Mais pronúncias para essa palavra, mas vou ler aqui da forma como a gramática me pede. Interface. Ele se encontra bem organizado. Durante essa fase, pessoal, não é muito complicado. A célula ela tem duas fases. Ela tem a fase que ela não está fazendo divisão e ela tem a fase que ela está fazendo divisão, certo? A gente vai ver a divisão celular na próxima aula. Então, eu só quero que vocês entendam isso. Em certos momentos a célula está lá, paradinha de boa, certo? Não está fazendo divisão. Em outros ela vai fazer a divisão dela. Essa fase que ela não está fazendo a divisão, ela é chamada de interfase, tá bom? Ou interfase, também tem gente que chama de interfase. Que ela está paradinha. Quando ela está paradinha lá, sem fazer a divisão celular, o núcleo está organizado, a carioteca está lá perfeita, bem de boa, protegendo o núcleo, certo? Mas quando vai acontecer a divisão celular, quando a célula entra em divisão celular, essa carioteca vai desaparecer. E aí o que acontece? Eu botei esse GIF, não sei se vocês estão conseguindo ver, a gente vai ver isso aqui, tá bom? Na próxima aula. Mas a carioteca, ela se desfez justamente para que pudesse acontecer a divisão celular. Certo? A gente vai ter, aí depois ela se forma de novo. A gente vai ver isso na próxima aula. Não é assunto para agora, mas só coloquei só para vocês entenderem que a carioteca ela vai se desfazer para entrar em divisão celular e ela vai se reconstituir quando a célula terminar a sua divisão. Tá bom? Falando um pouco mais da carioteca. Ela é ligada ao retículo endoplasmático, certo? Reconstitui a carioteca pós-divisão. Então, a carioteca ela vai estar intimamente aderida ao retículo endoplasmático granular ou rugoso, certo, pessoal? Por causa dos grãos. E depois que acontecer essa divisão, por que a minha carioteca vai se reconstituir? Por causa do retículo endoplasmático granular. É ele que vai fazer a minha carioteca retornar. A membrana dela é dupla, ela possui uma membrana externa
e uma membrana interna. Vocês estão conseguindo ver aqui, ó, as duas membranas? Membrana externa, membrana interna. Ela possui numerosos poros, aqui, ó, são esses buraquinhos na carioteca, que vão permitir a passagem de macromoléculas, como RNA e algumas proteínas. Tudo bem? Outros componentes. A gente tem o nucleoplasma. Pessoal, quando vocês pensam em plasma, dá aquela ideia de fluidez, certo? Então, ele é também chamado de suco celular ou cariolinfa. Representa uma dispersão coloidal. Então, é um coloide, tá certo? É aquilo que está dentro do meu núcleo, que não é essas outras estruturas que eu estou falando para vocês, o que eu vou falar. É só o restante, é como se fosse o fluido que mantém aquele núcleo naquele formatinho, tá bom? Não só ele, né? Porque a carioteca também tem essa função, mas é o núcleo que mantém preenchido. O nucleoplasma que preenche o núcleo. Então é um líquido que tá lá, um suco celular, tá bom? Cariolinfa. Não quero que vocês se confundam quanto a isso. E o nucleolo, pessoal, eu já falei, é essa região central aqui, né? Dentro do núcleo, é como se fosse o núcleo do núcleo. É formado por RNA ribossômico e proteínas, beleza? Responsáveis pela produção de ribossomos. Então, o núcleo tem essa importante função, porque ele vai produzir ribossomos. Então, a gente pensa que a produção de ribossomos se dá apenas fora, né? Mas por conta lá das organelas citoplasmáticas. Mas não, dentro do núcleo também acontece, por causa do nucleolo, certo? Cromatina e cromossomos. Pessoal, cromatina e cromossomos é como se fosse a mesma coisa. O que vai diferenciar a cromatina do cromossomo é a sua disposição, é a forma como ela vai se organizar, como ela vai se condensar. A gente tem o DNA, certo? O DNA ele vai estar aqui no formato dele, vai ter as proteínas histonas, ele vai começar a se enrolar, e quando ele estiver com essa aparência aqui, a gente vai ter a cromatina. A cromatina ela vai começar a se condensar em determinada fase, tá bom? E a gente vai ter os cromossomos. Ou seja, o cromossomo é a cromatina mais enrolada. Eu vou usar essa palavra para vocês poderem entender, tá bom? Mais espiralizada, tá bom? O termo que vocês devem pegar. Mas para vocês entenderem, é como se fosse a cromatina mais enrolada. Ela vai se enrolar bastante e vai formar o cromossomo. Por que ela vai se enrolar para formar o cromossomo? Porque esses cromossomos vão ter que se dividir, tá bom? No momento da divisão celular. Então, ela precisa estar toda enroladinha, organizadinha, para isso poder acontecer. E lembrando que a cromatina e os cromossomos são material genético de DNA, né? É um material genético. Nota, a cromatina, ela encontra-se desespiralizada, então ela não está enroladinha, ela vai se enrolar para formar o cromossomo. Mas com algumas partes espiralizadas, algumas pequenas partes. Mas ela, de maneira total, ela está desespiralizada. As partes que são desespiralizadas, elas são ativas, tá bom? A gente vai chamar essas partes de eukromatina. Eu é atividade. E a parte que está espiralizada é inativa, que é o que a gente chama de heterocromatina. Então, a gente vai ter eucromatina e heterocromatina. Corpúsculo de Barr e hipótese de Lyon. Não sei se estou pronunciando direito, mas eu acredito que esteja. Então, corpúsculo de Barr e hipótese de Lyon. O que é o corpúsculo de Barr? Pessoal, isso aqui é muito interessante, sério. Prestem atenção. Numa célula, na fase interfásica, ou seja, aquela célula que está paradinha, que ela não está fazendo divisão celular, a gente vai ter essa mancha, tá bom? Essa mancha, ela é uma massa de cromatina densamente corada. Como ela está densamente corada, né, colorida, vocês podem entender assim, a gente vai enxergar como uma mancha. Mas ela é uma massa de cromatina, já expliquei que a cromatina aqui para vocês. Essa cromatina ela vai estar densamente corada e ela vai formar essa massa com essa coloração mais evidente. O corpúsculo de Barr, ou essa cromatina, que a gente chama de cromatina sexual, ele é um cromossomo X inativo dos dois que as mulheres apresentam.
Então, tipo assim, pessoal, a mulher, ela tem 2x, certo? Isso todo mundo tá cansado de saber. As meninas têm 2x, as mulheres têm 2x. E um desses x, ele vai ser inativo, tá bom? E ele vai formar essa cromatina sexual, ou esse corpúsculo de Barr. Barr foi o carinha que descobriu, e na biologia, na ciência, todo mundo que descobre as coisas acaba dando nome àquilo, né? Então ficou o corpúsculo de Barr. Então, como apenas um dos X é inativo, a gente consegue ver esse corpúsculo apenas nas mulheres. Nunca foi visto em homens, em machos, né? Machos, porque isso não vai apenas para a espécie humana, vale para qualquer outra, tá bom? Para os seres humanos, vale para outras também. Então, não é visto em machos, apenas em fêmeas. Humano, mas o homem, no caso da espécie humana, ele tem um cromossomo X também. Sim, ele tem um cromossomo X, mas esse cromossomo X dele, ele tem que estar ativo. Ou seja, a gente só precisa de um cromossomo X ativo, tá certo? O outro, ele vai ficar inativo e vai formar essa massa, esse corpúsculo. Se vocês não estiverem entendendo, vocês podem falar aí no chat. E aí, a partir disso, a gente tem essa hipótese de Lyon, que é inativação do cromossomo X. Em 1961, a pesquisadora Mary Lyon propôs uma hipótese de que as fêmeas de mamíferos simplesmente desativaram um dos seus cromossomos X. Lembrando que a gente não necessariamente pode dizer que esse cromossomo é o do pai ou da mãe, tá bom? Não tem isso. É um deles. De cada uma de suas células. Então, todas as células têm aquele cromossomo X inativo. Todas as células de uma fêmea. Esta hipótese se confirmou mais tarde com diversos experimentos que mostraram que essa desativação ocorre durante o período embrionário. Então, de fato, é isso que acontece mesmo. Durante o nosso período embrionário, o nosso, no caso de das fêmeas, né? Um dos X são inativados. Beleza? Tudo bem? Aí, pessoal, eu vou perguntar a vocês com esse próximo slide aqui. A gente tem algumas condições, certo? Que a gente chama de síndromes. Onde a gente tem mais de um X. O pai de cromossomo 23, ele possui um X a mais. Por exemplo, a gente tem a síndrome do triplo X ou trissomia X, que é o que a gente chama de síndrome da superfêmea, tá bom? Que a mulher, ela recebe 2 cromossomos X da mãe e recebe um cromossomo X do pai. Então ela fica com 3X, tá bom? Síndrome do triplo X. Pessoal, uma mulher normal, é esse o termo que a biologia utiliza, né? Uma mulher normal que nasce sem essa síndrome, ela nasce com 2X. Se ela nasce com 2X e um é inativo, quantos corpúsculos de Barr ela tem? Respondam aí no chat para mim. Uma mulher normal, ela nasce com 2X. Um é inativo. Quantos corpúsculos de Barr ela tem em cada uma das suas células? Vocês entenderam? Vocês responderam já, pessoal? Ou ainda não? Ou vocês não entenderam? Pronto. O Rian respondeu. Obrigado, Rian. Valeu, cara. O Rian falou pronto, justamente. Como a mulher ela tem 2X e um deles é inativo, ela tem um corpúsculo de Barr em cada uma das suas células, que é justamente esse X inativo. Mas agora eu pergunto a vocês. Uma mulher que nasce com a síndrome do triplo X, quantos corpúsculos de Barr ela vai ter em cada uma das suas células? O Jair respondeu 1. Alguém mais quer falar? Alguém mais vai falar? Não, ninguém mais vai falar, né? Pessoal, no caso da mulher que nasce com a síndrome do triplo X, ou a trissomia de X, como ela tem 3X, ela só precisa de um ativo em cada uma das células, ela vai ter 2 corpúsculos de Barr, porque 2 vão ser inativados. É sempre assim.
você só precisa de um ativo. Então, como ela tem três, a gente vai inativar dois. Então, vai ter dois corpúsculos de Bar naquela célula, tá bom? E nessa síndrome de, se eu não me engano, essa pronúncia é Carrinfel. E na síndrome de Carrinfel, que é o homem que nasce com 2x da mãe e o Y do pai, ele tem 2x e um Y. Ele vai ter quantos corpúsculos de Bar? Ele pode ter? Pode. O homem com Carrinfel, ele pode ter. Não, Daisy, não é nenhum. Pronto, já isso respondeu. O homem que nasce com a síndrome de Carrinfel, tá bom? Ele, ele tem um corpúsculo de Bar, tudo bem? Porque um dos X vai ser inativado. Agora, o homem normal, entre aspas, tá bom? Mas é assim que a biologia coloca, ele tem um X e um Y, tá bom? Todos os homens têm um X e um Y. Ele não tem nenhum corpúsculo de Bar, porque o único X que ele tem, aquele X ele tem que ficar ativado. Ele não pode inativar. Então ele não tem nenhum corpúsculo de Bar. Agora, o homem com Carrinfel, que é a síndrome de Carrinfel, sim, cara. Mas nesse caso, ele nasce com essa condição, tu tá entendendo? Que meio que contradiz o normal. Então ele vai ter um X, um corpúsculo de Bar, tudo bem? Tu tá entendendo? Essa hipótese, isso que foi colocado, é para um ser normal, sem alterações. Exatamente. Pronto, como o Jéssica colocou. Ele vai usar um X e um Y, tá bom? Que é de um homem normal. E o outro X, que é da condição que ele tem, por ter síndrome de Charrinfel, vai ficar inativado. Ou seja, ele vai ter um corpúsculo de Bar, tá bom? Eu sei que ficou confuso, Rian. Eu entendo o que tu tá falando, porque eu coloquei aqui no slide, tá bom? A apostila tá bem atrás, que não é visto em homens. Mas isso é no caso de uma condição normal, tá bom? Por exemplo, no teu caso, tu que é um homem que não tem nenhuma condição, acho que tu não tem síndrome de Carrinfel, mas tu tá entendendo? Eu espero que tu tenha entendido, tá bom? Mas qualquer coisa, se tiver ficado com dúvida, pode falar comigo. Vou passar aqui. Então vocês entenderam, né, pessoal? Aproveitei e trouxe essas duas síndromes para vocês. Na alteração, são síndromes nos cromossomos sexuais, tá bom? Trissomia do X e síndrome de Carrinfel. Não, Rian, pronto. Mas se for um homem normal, ou seja, tem um X e um Y, ele pode ter corpúsculo de Bar? Não, ele não pode. Porque ele só vai ter um X e esse X vai ter que ficar ativado. Então ele não tem corpúsculo de Bar. O homem que tem corpúsculo de Bar é o que está com síndrome de Carrinfel. É o que tem a síndrome de Carrinfel, tá bom? Porque ele tem dois X. Beleza? Agora eu acho que tu conseguiu pegar, eu acho. Massa, cara. Pronto, agora a gente vai. Opa! Não, a gente ainda está nas características. Não, agora são as características gerais dos cromossomos. A gente já falou, agora a gente vai para as características gerais dos cromossomos. Cromátides irmãs. Todo mundo já ouviu falar nesse termo, provavelmente, no ensino médio e tal. Ou então em outras matérias aí do ENA, mas acho que vocês já ouviram. Cromátides irmãs. Na interfase, cada cromonema, perdão, cromonema é outro nome para cromatina, que eu já falei. Vocês podem ler como cromatina. Cada cromatina forma uma outra idêntica e as duas permanecem aderidas uma à outra. Então, tipo assim, pessoal, vai acontecer, é como a célula está se preparando. Está prestes a acontecer a minha divisão celular. O que eu vou fazer? Eu vou duplicar tudo que tem em mim para que a minha célula possa se dividir. Então, na interfase, antes de acontecer a minha divisão celular, a minha cromatina ela vai se duplicar, ela vai formar outra idêntica a ela, e elas vão permanecer aderidas uma à outra pelas proteínas coesinas, tá bom? Que são as proteínas de coesão. Então aqui a gente vai ter uma cromátide, tá bom? Conheça a anatomia do cromossomo, a gente vai ter uma cromátide aqui, ó. Ela tá aqui dentro desse quadro, e a gente tem a outra cromátide. Cada cromátide possui um braço cromossômico, um centômero, tá bom? Que vai mudar de posição a depender do cromossomo, e a gente tem um braço
outro braço. Tem um braço principal e o braço secundário, tá bom? E o centômero, tá bom? Essa é assim que a gente vê as cromátides irmãs. Então, são justamente essas cópias, tá bom? Ela e a cópia dela, idêntica. Isso que significa ter uma cromátide irmã. E é a preparação para a divisão celular. Exatamente. A célula gera uma idêntica para que a célula replicada possa ter o mesmo número de DNA. Exatamente. Como você vai fazer uma divisão celular, tá bom? Você vai precisar que o DNA esteja nas duas células, tá bom? Na célula principal, assim, tipo, a que foi usada para acontecer a divisão. Os dois frutos daquela divisão, elas vão ter que ter aquele material genético. Então é por isso que vai ser duplicado, tudo bem? Porque se não fosse duplicado, como é que ia acontecer? Ia metade do material genético, tipo, para um lado, e a certa parte do material e outra parte ia para o outro, então não faz muito sentido. Elas têm que se duplicar, tá bom? Para que isso possa acontecer. Classificação dos cromossomos. A gente vai ter essa classificaçãozinha dos cromossomos, bem simples, ó. Vai depender da posição do centrômero. Falei aqui do centrômero para vocês, né? Ó. Aí esse centrômero ele vai mudar de posição. Se ele estiver dividindo o cromossomo bem no meio, aqui ó, nesse primeiro caso, vai ser um metocêntrico, tá bom? Cromossomo metocêntrico. Se ele estiver um pouquinho mais afastado, estiver desigual, a parte de cima e a parte de baixo, ele vai ser submetacêntrico. Se ele for chegando próximo da extremidade, ele vai ser acrocêntrico. E se ele estiver na extremidade, ele é telocêntrico. Pessoal, o ser humano, ele não possui nenhum cromossomo telocêntrico. A gente não tem cromossomo nesse formato, tá bom? Apenas no primeiro, no segundo e no terceiro. Beleza? Então, também dá para você se estressar, decorar isso daqui, tá bom? Esse nome, essa porrada de nome difícil. Não é. Só vocês saberem que os cromossomos são classificados e o que vai mudar de um para o outro é a posição do centrômero. Beleza? Sem estresse, facinho, de boa. Cromossomos homólogos. O que significa, pessoal? Os cromossomos homólogos, eles representam... Esse aqui tá cheio de conceito. Preste atenção, é importante, não se confunda. Eles representam a organização aos pares dos cromossomos. Então, pessoal, os cromossomos, eles vão estar pareados. Eles vão estar, cada um com seu parzinho lá, tá bom? Quando eles estiverem em pares, eles são chamados cromossomos homólogos. Eles vão estar organizados dessa forma. Eles possuem genes que condicionam as mesmas características, mas variantes diferentes. Ou seja, os cromossomos homólogos, pessoal, eles vão ter determinados genes que vão condicionar a mesma característica. Então, tipo assim, ó, eu tenho um certo cromossomo que ele possui um gene que vai determinar a altura da pessoa. Eu tenho outro cromossomo que ele possui um gene que vai determinar a cor dos olhos da pessoa. Eu tenho um outro cromossomo que ele possui um gene que vai determinar a cor do cabelo da pessoa. Então, esses três cromossomos, como eles possuem genes que vão determinar características diferentes, eles não são homólogos, tá bom? Porque as características são diferentes. Agora, a gente tem um cromossomo que ele vai determinar a cor dos olhos. E o outro que também vai determinar a cor dos olhos. Esses cromossomos são homólogos ou não? Eles são homólogos. Porque eles possuem genes que vão determinar a mesma característica, vão condicionar a mesma característica. Mano, mas e se o cara tiver um olho azul? E se um dos filhos, por exemplo, de um casal tiver um olho azul e o outro tiver um olho preto? Olha, poderia ter acontecido que esses cromossomos fossem homólogos, tá bom? Para a divisão no momento da divisão celular. Poderia acontecer que eles fossem homólogos. Porque os dois determinaram característica da cor dos olhos. Só que não necessariamente as variantes precisam ser iguais. Então, tipo assim, eu posso ter dois cromossomos homólogos, o cromossomo A e o cromossomo B, que eles possuem alelos que vão determinar a cor dos olhos, só que o cromossomo A, ele determina a cor do olho azul. E o cromossomo B, ele determina a cor do olho preto. Ou seja, é a mesma característica, cor dos olhos.
mas a variação é diferente. Um determina azul e o outro determina preto. Então, então, só um momento, viu, pessoal? Pronto, pessoal, voltei, perdão, tá? Foi minha sobrinha aqui, criança pequena, enfim. Como eu estava falando, esses cromossomos homólogos vão ter genes que vão condicionar as mesmas características, mas a variação vai ser diferente. Acho que vocês entenderam, tá bom? Os genes condicionam a mesma característica, são chamados de alelos. Pronto. Os genes que vão condicionar as mesmas características, por exemplo, cor de olho e cor de olho, vão ser chamados de alelos. Um gene que determina a cor do olho, o outro que determina a cor do cabelo, são alelos? Não são, porque as características são diferentes, tá bom? Então, um determinou uma coisa, outro determinou outra, então não são alelos. Alelos apenas se determinar a mesma característica. E se eles forem alelos, eles vão estar localizados, vão ter a mesma localização naquele cromossomo. E aí, como é que a gente vai chamar essa localização? Locus. Locus é o lugar onde onde alelos vão estar localizados, certo? Onde o gene, tá bom? Vai estar localizado. Então, eu coloquei essa figurinha aqui para vocês. Gene é a unidade hereditária, tá bom? O locus é o local definido, ocupado pelo gene do cromossomo, certo? E pronto. Aqui a gente tem um homozigoto, porque ele tem esse alelo A, o alelo A, o heterozigoto A, Azinho, e o homozigoto recessivo Azinho, Azinho, tá bom? Isso aqui vocês veem em genética. Dá certo. Certo, pessoal? Não vou entrar, porque senão eu vou estender muito. Células diploides, células haploides. Tá terminando a parte teórica, já a gente vai para as questões. Mas para recorrer a crossover, necessariamente as cromátides não precisam ser homólogas. Rian, a gente vai falar, eu não quero estender nesse assunto. A gente vai falar sobre o crossover na próxima aula, quando a gente for falar de divisão celular. E aí eu vou voltar nisso de novo das cromátides, tá bom? Aí a gente conversa sobre isso. É porque eu não quero me estender. Pronto, ótimo. Vai dar certo, cara. Próxima aula a gente vê. Células diploides, células haploides. Cromossomas, aqui tá em espanhol, mas dá certo, dá pra gente tirar, tá bom? A gente tem os cromossomos homólogos, ó, tá bom? No caso aqui é uma materna e uma paterna. Os centrômeros aqui, cromátides irmãs, tá bom? Uma cromátide, outra cromátide. Na célula diploide, que todo mundo conhece, pessoal. A célula diploide é aquela que cada cromossomo se encontra com um par homólogo. Então, vai ter cromossomos homólogos na célula diploide. Por isso que vai acontecer a divisão celular. Só vai poder acontecer a divisão celular se tiver cromossomo homólogo. Te respondi, Rian. Viu? É mais ou menos o que tu falou. Tá certo? Só vai acontecer a divisão celular se esses pares estiverem homólogos, porque eles vão ter que se separar. Tem a ver com o que o Jailson falou também, um pouco antes. Na célula haploide, esses cromossomos não vão estar pareados, eles não vão estar homólogos, eles vão estar sozinhos, tá bom? Os cromossomos estão sem seu par homólogo, tá bom? Na célula haploide. Então, tipo assim, a célula diploide, pessoal, é a célula que a gente tem antes da divisão. E a célula haploide é a célula depois de dividida, tá bom? Depois que aconteceu a divisão. No caso da meiose, né? No caso, que a mitose não vai ser assim. No caso da meiose. Vocês entenderam, pessoal? Célula diploide, célula haploide. Célula diploide é aquela que vai estar completinha com os pares homólogos. Célula haploide é aquela que não está com o par homólogo. Genoma representa a soma de todos os tipos de cromossomos de uma espécie, um de cada par. Ou seja, pessoal, o genoma é o conjunto de cromossomos que uma pessoa tem. O ser humano, quantos cromossomos ele tem, certo? Um de cada par, 23.
Então, a gente tem 23 cromossomos, um de cada par. Esse é o nosso genoma, tá bom? Um de cada par é o nosso genoma. Então, tipo assim, número de cromossomos nas células diploides de algumas espécies animais e vegetais. A gente tem o Homo sapiens, que é o homem, né? 46 cromossomos. Mas o nosso genoma é um de cada par, então são 23, tá bom? O macaco aqui, ó, ele fica com 42, o gorila com 48. E aí, a depender da espécie, a gente vai ter um número de cromossomo maior, tá bom? Também nada muito complicado. Células haploides são os gametas. Isso, células haploides são os gametas. Obrigado por acrescentar. É justamente isso. A gente tem, por exemplo, a ovogônia. A ovogônia, ela é uma célula que ela vai ter que se dividir, tá bom? Assim como a espermatogônia, que são células sexuais, tá bom? Vão se dividir para formar os espermatozoides e os ovócitos. E aí, quando a gente tem os espermatozoides e os ovócitos, a gente tem uma célula haploide. Então, obrigado por acrescentar aí o exemplo. Tá bom, Jailson? Valeu, cara. E aí, pronto. Genoma é isso, pessoal. É um cromossomo de cada par. Todo o conjunto deles forma o genoma. E aí, a depender da espécie, a gente vai ter um número diferente de cromossomos. Ou seja, o genoma também vai mudar. Cariotipo. Cariotipo, pessoal. Cariótipo é uma coleção ou conjunto diploide de cromossomos presentes em uma célula. Então, aqui, a gente já não tem, é o conjunto diploide, tá bom? São todos os cromossomos. Não é só um par deles, não é só metade, são todos os cromossomos. Entendam a diferença de genoma, que é um de cada par, para cariótipo, que são todos os cromossomos, tá bom? Então, a gente tem, no nosso genoma, 23 cromossomos. No nosso cariótipo, a gente tem 46 cromossomos, certo? E aí a gente tem até essa organização aqui, que é o cariótipo, que no caso aqui a gente tem o cariótipo humano feminino, beleza? Com 46 cromossomos, 23 pares. Aqui a gente tem um par sexual XX, ou seja, uma mulher. E aqui a gente tem um cariótipo humano masculino, com 23 pares novamente, só que 46 cromossomos, né? Só que com XY, mostrando que é um macho, ou um homem, né? Macho não, porque na espécie já não é 46, outra espécie. Um homem e uma mulher. Beleza? Aí, pessoal, tem isso daqui que eu vou perguntar para vocês, para ver se vocês entenderam. Primeiro, isso daí é o nosso genoma ou é o nosso cariótipo? Sim, Jair, eu vou falar sobre isso que você colocou aí, tá bom? Vou falar. Obrigado, Juliana. Cariótipo, isso é um cariótipo. Qual espécie é? Que espécie é essa daí? Desse cariótipo? Quantos pares de cromossomos a gente tem, pessoal? Nesse cariótipo? Espécie humana, obrigado, Juliana. Jailson, 23. Muito bem. É um homem ou uma mulher? Um homem. Pronto. Esse homem, ele possui uma condição genética muito conhecida. E aí eu quero que vocês observem o cariótipo e tentem identificar que condição genética é essa. Síndrome de Down. Isso, muito bem. Que é a síndrome... que é a trissomia do 21. Trissomia do cromossomo 21. Nicole, muito bem. Em um par, ele tem 3 cromossomos. Isso, no caso não é mais par, né? Mas no conjunto aí, no par de cromossomo 21, ele tem 3 cromossomos. Então, é o que a gente chama de trissomia do 21, como a Nicole colocou. Muito bem, gente. Síndrome de Down. Vocês são feras. Só uma curiosidade, né? Antes da gente terminar, a síndrome de Down é um distúrbio genético causado quando uma divisão celular normal resulta em um material genético extra no cromossomo 21.
Pessoal, existem várias condições, tá bom? Várias mesmo, tem a trissomia do 18, tá bom? Tem várias trissomias, às vezes tem anulações também, ao invés de ter três, tem só, ao invés de ter dois, tem só um, tá bom? Então, aí a depender da alteração do nosso cariótipo, a gente vai ter a mudança da condição. Questões, pessoal, para encerrar. Você já deve estar cansado de me ouvir já. Primeira questão. Em relação ao núcleo das células e seus constituintes, é correto afirmar que: item A. No núcleo eucariótico, o conjunto haploide de cromossomos é denominado cariótipo, enquanto o número, a forma e o tamanho dos cromossomos são denominados genoma. Item B. O núcleo interfásico de células vegetais apresenta uma carioteca, cuja estrutura não permite a comunicação com o citoplasma. C. O nucleolo é uma estrutura intranuclear. D. Em células procarióticas, existem proteínas responsáveis pela condensação das fitas de DNA, denominadas histonas. A cromatina é uma estrutura presente tanto no citoplasma como no núcleo de células eucarióticas. Qual a resposta, pessoal? Já isso colocou C? Tá em dúvida. Alguém mais quer falar? Meu computador tá descarregando. Podem falar. A Daisy colocou que é C. Opa, Daisy, perdão. Eu acho que é Daisy que se pronuncia seu nome. E o Jefferson colocou C. Perdão, Daisy. Pronto, pessoal. A resposta certa é o item C mesmo. Alguém sabe me explicar por que não é o item A, o item B, o item D e o item E? Alguém sabe dizer por que o item A, B, D e E estão errados? Essa foi boa. Tá certo, Jefferson. Pronto. Alguém sabe por que o item A, o B, o D e o E não tá certo? Eu acho que eu nunca dei uma aula para acontecer tantos imprevistos quanto hoje. Eu vou passar o slide e aí vocês vão ver o que está errado nas alternativas, tá bom? Eu vou comentar. O item A está errado, pessoal, porque cariótipo não é esse conjunto, não é o conjunto haploide, é o conjunto diploide, tá bom? São todos os cromossomos, não é só um par. Opa, não é só um de cada par. E genoma também não tem nada a ver com número, forma e tamanho, tá certo? O B está errado porque ele fala que o núcleo não vai ter a carioteca e essa carioteca não vai permitir a comunicação com o citoplasma. E vai permitir sim, por causa de uma coisa que a gente viu na carioteca, os poros. São os poros que vão permitir a passagem. Então, isso não é verdade. A C está certa. O item D, ele fala que em células procariontes, as proteínas são responsáveis pela condensação da fita de DNA, né, as histonas, no caso, que são proteínas. Isso é falso, porque isso acontece nas células eucarióticas, tá bom? E o item E, a cromatina é uma estrutura presente tanto no citoplasma quanto no núcleo. Mentira, isso é só no núcleo, tá bom? Não tem no citoplasma, cromatina. Nosso material genético está no núcleo. Sim, Jairson, exatamente. Os poros têm essa função também, tá bom? Produção. A passagem, pelo menos.
Segunda questão. O núcleo caracteriza a célula eucariótica e contém praticamente todo o material genético que controla as atividades celulares. Em geral, cada célula possui apenas um núcleo. Entretanto, algumas células apresentam dois ou mais. São exemplos de células que apresentam vários núcleos. Item A, os neurônios. Item B, as células musculares esqueléticas. C, leucócitos. D, as musculares lisas ou as epiteliais. O Jefferson colocou B, Jairson B, Juliana B, Rian B. Pronto, vocês são feras, todo mundo prestou atenção. Exatamente, são as musculares esqueléticas, tá bom? Que tem vários núcleos. D, uma questão da UFC quando ainda era vestibular. Sabendo-se que uma determinada espécie de vertebrado possui um número cromossômico 2n igual a 50, então eu tenho 50 cromossomos no meu cariótipo, tá bom? Assinale a alternativa que associa corretamente o tipo de célula e a sua quantidade de cromossomos. O hepatócito dessa pessoa tem 25, a ovogônia tem 25, o neurônio tem 50, a fibra muscular tem 25 e o óvulo tem 50. Qual que está certo, pessoal? Todos os cromossomos dessa pessoa é 50. O cariótipo da pessoa vai ter 50 cromossomos. Juliana colocou B, ovogônia, 25. O Jefferson colocou óvulo, 50. O Jairson, óvulo, 50. Pessoal, vamos lá. A pessoa, essa espécie, né? A pessoa não. Essa espécie de vertebrado, ela possui um número cromossômico igual a 50. Ou seja, essa pessoa tem 50 cromossomos. 50. Algumas células dessa pessoa, células maduras, tá bom? Células que promovem divisão, elas têm todos os cromossomos, certo? Células que foram divididas, ou seja, são células que não têm essa capacidade que já são tipo haploides, que são células haploides, só tem 25. Aí vocês têm que procurar quais células são diploides, que têm os 50 cromossomos, e quais células são haploides, que possuem apenas 25. Todo mundo falou aí, alguns falaram B e alguns falaram E. O hepatócito, pessoal, é uma célula do nosso fígado, tá bom? É a célula hepática, hepatócito. O nosso fígado, as células, elas promovem divisão. Elas não são haploides, elas são diploides. Ela tem todo o material genético que está lá naquela célula. Então, não é para ela ter 25, é para ela ter 50. A ovogônia, ela é uma célula que ela vai promover divisão, como eu falei, para vocês terem o ovócito. Então, ela não pode ter 25, porque ela tem que se dividir. Então, ela tem 50, tá bom? O Jefferson colocou C. O neurônio, ele é uma célula do nosso corpo, tá bom? Então, todo material genético você encontra no neurônio. Ele é uma célula diploide, então ele tem 50 cromossomos. A fibra muscular, todo o material genético está na fibra muscular, tá bom? Que é a célula muscular. Então, você não tem 25, você tem 50. E o óvulo, pessoal, é uma célula haploide, como a gente já falou, tá bom? Que ele vai se juntar com o espermatozoide e formar uma célula diploide, que é o zigoto, e aí vai desenvolver um indivíduo com todas as células diploides, tá bom? Então, ele não tem 50, ele tem 25, tá bom? Então, o item certo é neurônio 50. Beleza. Eu acho que vocês só pecaram um pouco no raciocínio, mas dá certo. Vocês vão conseguir. Eu espero que vocês tenham entendido agora que eu falei.